Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa a fundo aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai, assim, mergulhar fundo mesmo em dois gigantes da filosofia estoica, Epicteto e Marco Aurélio. Temos aqui uns trechos bem legais dos discursos do Epicteto. O cara foi escravo e virou um baita filósofo, né? E também das famosas meditações do Marco Aurélio, que era ninguém menos que o imperador de Roma. O estoicismo, para quem talvez não lembre de cara, é uma filosofia muito prática. O foco deles é na virtude, na razão, em viver de um jeito mais alinhado com a natureza e, claro, naquela busca pela paz interior que todo mundo quer, né? Então, nossa missão hoje é tipo garimpar esses textos, o que eles podem nos ensinar sobre como lidar com os perrengues da vida, como focar no que realmente importa e, enfim, cultivar um pouco mais de serenidade. Vamos lá desvendar isso. E é impressionante, né? Porque a gente está falando de ideias de, sei lá, quase 2000 anos atrás, mas que são tão atuais. Incrível. De um lado, você tem o Epicteto com uma clareza, assim, quase cortante, sabe? Direto ao ponto, focando no essencial, naquilo que está mesmo sob nosso comando. Do outro, o Marco Aurélio com aquelas anotações super íntimas, quase um diário pessoal de um líder no meio do caos, refletindo sobre dever, sobre disciplina, sobre o universo. Então a nossa ideia aqui é passear por uns temas-chave, tipo essa diferença básica entre o que a gente controla e o que não controla, talvez a ideia mais famosa deles, né? E também a aceitação do que rola, a natureza humana, como a gente é racional e social, o papel central da virtude e como lidar com os outros, com as dificuldades. O mais legal, eu acho, é ver como eles, mesmo com estilos bem diferentes, um super direto, o outro mais introspectivo, chegam a conclusões muito parecidas sobre a vida, sobre essa busca pela tranquilidade. Sim, e esse ponto de partida, a tal dicotomia do controle, é mesmo a base de tudo, né? Especialmente em Epiteto. Ele já abre os discursos falando basicamente, ó, tem coisa que depende de você, tem coisa que não. Fim, parece simples, né? Mas as implicações disso são gigantescas. Exato. Ele detalha bem o que está na nossa mão. Nossos julgamentos, nossos impulsos, desejos, aversões. Basicamente, é o que acontece dentro da nossa cabeça, né? Aquilo que ele chama de proheiresis, nossa capacidade de escolher racionalmente, nossa vontade. É aí que está o nosso poder. Uhum. E o que não tá? Bom, quase todo o resto. Nosso corpo se fica doente ou não, grana, reputação, o que os outros pensam, cargos, até o que as outras pessoas fazem. E ele tem uma sacada interessante sobre a razão, né? Diz que é a única ferramenta que a gente tem que consegue se analisar. Tipo, a gramática julga a escrita, a música julga a melodia, mas só a razão se olha no espelho e decide se vale a pena ou não. E a consequência disso é quase libertadora, né? Se a fonte da nossa angústia, da nossa raiva, do medo, não está nos eventos em si, que a gente não controla mesmo, mas está no jeito como a gente interpreta esses eventos. Então a chave para a paz está literalmente dentro da nossa cabeça. A liberdade para Epicteto é parar de gastar energia com o incontrolável e focar na qualidade da nossa proairese, sabe? Da nossa vontade, dos nossos julgamentos. Total. E o Marco Aurélio, lá nas Meditações, reforça isso de um jeito muito forte. Ele fala que a mente que se livra das paixões, quer dizer, das reações emocionais que vêm de julgamentos errados sobre o que é bom ou mal, é tipo uma fortaleza. Ninguém entra. Ele diz que quando nossa razão, nossa faculdade governante se basta e não se deixa levar por opinião sobre coisa externa, ela vira nosso refúgio mais seguro. Invencível, ele diz. Uma fortaleza. Gostei disso. É uma imagem poderosa. E aí a gente pensa, tá, mas como aplicar isso no dia a dia? Pois é. E o Epicteto tem aquela analogia ótima dos halteres, né? Do atleta. Não adianta nada você colecionar halteres pesados, ler todos os livros de filosofia, saber citar os clássicos de cor, se isso não te deixa mais forte para a vida real. Exato. O que importa é o resultado da filosofia na prática. Como você lida com o que você quer, com o que você não quer, com suas intenções. É o treino diário que faz a diferença, não a teoria guardada. É a aplicação, né?
Não o conhecimento pelo conhecimento. Isso. E essa filosofia toda, como ela molda a visão deles sobre quem a gente é, qual o nosso lugar no mundo, no universo. Olha, os dois têm uma visão bem elevada do ser humano. O Epicteto vê a gente como seres sociais por natureza, sabe? Parte de uma comunidade mundial, sem essa de grego ou bárbaro. O que vale é o caráter. Ele chega a dizer que a gente é aparentado aos deuses pela razão, que seria nossa parte divina, em contraste com a mísera carne que a gente divide com os animais. É uma visão que bota uma responsabilidade nas nossas costas, né? Com certeza. E o Marco Aurélio, ele vai na mesma linha, né? Mas sim, ele argumenta que se a razão é comum a todos, então a lei que vem da razão também deveria ser. E aí somos todos cidadãos de uma mesma comunidade, o mundo como um grande estado. Ele também fala muito dessa origem divina da nossa inteligência e da conexão profunda entre tudo no universo, como se a gente fosse, sei lá, fios de uma mesma tapeçaria cósmica. Tudo interligado. Legal isso. E essa ideia leva direto pro famoso viver conforme a natureza, né? Que a gente sempre ouve falar do estoicismo. Exatamente. E isso tem várias camadas, assim. No nível individual, quer dizer usar a razão, agir com virtude. No nível social, significa cooperação, agir para o bem comum. O Marco Aurélio é muito direto nisso. Fomos feitos para colaborar, ele escreve. É forte isso. E o Epiteto usa aquela imagem do corpo. Somos como mãos e pés, cada um com sua função, mas todos contribuindo para o corpo funcionar bem. A gente não é ilha, né? Entendi. E tem ainda o nível cósmico. Viver conforme a natureza, aí significa aceitar a ordem do universo. Aceitar o que o destino traz para a gente. O Marco Aurélio fala em amar o que nos acontece, sabe? Aceitar o fio do destino que foi tecido para a gente. É uma aceitação bem radical. Uma aceitação dos eventos como parte de um todo maior, mesmo que a gente não saque a lógica por trás. Isso. Mesmo que a gente não entenda o porquê das coisas acontecerem daquele jeito. É confiar nessa ordem maior. E essa aceitação toda parece ser o jeito deles de lidar com as dificuldades, né? Com a dor, a perda, a frustração, coisas que, bom, a vida joga na nossa cara o tempo todo. Como eles sugerem encarar isso? O Epicteto é super pragmático nisso. Ele diz para a gente olhar os desafios como um atleta olha o treino. São oportunidades para fortalecer o caráter. Ele usa o exemplo de Hércules dos trabalhos dele. Ah, sim. As dificuldades não seriam punições, mas exercícios. Ele acredita que a divindade deu para a gente as ferramentas internas, paciência, coragem, resiliência, para a gente aguentar o tranco sem ser esmagado. Culpar os deuses ou o destino seria tipo ingratidão para ele. Ele até menciona aquela ideia da porta aberta, né? Que é um ponto meio... Delicado. É. A visão estoica sobre a morte voluntária, em situações extremas quando a vida se torna indigna ou irracional, mostra a radicalidade da ideia de controle último sobre a própria vida quando tudo mais falha. É um ponto complexo. Sim. E o Marco Aurélio, nas anotações dele, parece estar sempre se lembrando que as coisas que a gente mais teme, tipo dor, morte, perder a reputação, são, na verdade, indiferentes. Exato. Indiferentes no sentido moral. Não são boas nem más em si. Elas acontecem para todo mundo, para o justo e para o injusto. Uhum. Ele tenta diminuir o peso emocional dessas coisas, lembrando que tudo passa, que a vida e a morte são parte de um ciclo natural. É um exercício constante de reavaliar o que realmente tem valor, sabe? Mas e as emoções? Porque sentir medo, raiva, tristeza, isso é humano. Os estoicos eram tipo robôs sem sentimentos? Não, de jeito nenhum. A questão não é não sentir, mas entender de onde vem a emoção que perturba. O Epicteto diria que o medo ou a ansiedade surgem quando a gente julga como mal algo que a gente não controla. Ah, entendi. Se eu desejo desesperadamente ter saúde perfeita para sempre, ou que todo mundo goste de mim em coisas que não dependem só de mim, claro que vou sofrer quando isso não acontecer. A tranquilidade, a ataraxia deles, essa paz profunda, sem perturbação, não vem de uma vida sem problemas. Vem da virtude e do julgamento correto sobre o que é realmente bom, nosso caráter, nossas ações, e o que é indiferente, todo o resto. Entendi. E o Marco Aurélio tem aquela frase ótima, né?
Retire a opinião, o julgamento, e estará retirada a queixa, fui lesado. Retire a queixa, fui lesado, e estará retirado o dano. É mudar a lente interna. Exatamente, é uma mudança de perspectiva. Ele insiste que é inútil se irritar com o que é inevitável, ou com as falhas dos outros, que no fim das contas são reflexo da ignorância ou dos problemas deles, não nossos. Faz sentido. A gestão emocional estoica é, no fundo, um trabalho de reeducar nossos julgamentos. É parar de colocar etiqueta de bom ou mal automaticamente nas coisas externas e focar na nossa resposta, na nossa atitude. Então, se o foco não é evitar problema externo, mas fortalecer o interno, o que é progredir na vida para um estoico? Com certeza não é juntar dinheiro ou ficar famoso, né? Definitivamente não. O Epicteto é muito claro sobre isso. Progresso não é virar uma enciclopédia de filosofia. Não é saber tudo de cor. É melhorar a qualidade da sua proérese, da sua vontade. É treinar todo dia como você deseja e evita as coisas. Como você age e reage. Tentando alinhar tudo isso com a razão, com a natureza. O progresso é interno, é ético, é prático. E o Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, com todo o poder do mundo, parece pensar igual. Ele está sempre se lembrando que a virtude é o único bem de verdade. Exato. E que dá para viver bem em qualquer lugar, até num palácio, desde que você mantenha sua integridade moral. O importante é fazer o trabalho de um ser humano que para ele incluía ser justo, ajudar os outros. Isso. Então, o bem viver estoico é viver de acordo com a razão e a virtude. O Marco Aurélio dá uma ênfase grande na parte social disso, no bem comum. Já o Epicteto foca mais na fortaleza individual, na liberdade que vem de ter a própria mente em ordem. E a recompensa? A recompensa, como diz o Marco Aurélio, está na própria ação virtuosa. Não é aplauso, não é prêmio externo, é a satisfação de agir corretamente. Essa coisa do julgamento correto é mesmo o centro de tudo. E me faz pensar como eles viam a percepção, a busca pela verdade. Como a gente sabe se o nosso julgamento está certo, afinal? O Epicteto parte de uma ideia interessante. Ninguém erra de propósito. A gente sempre age com base no que parece ser verdadeiro ou bom pra gente naquele momento. Se alguém faz besteira, é por ignorância, por ter uma visão distorcida da realidade. Por isso ele insiste tanto pra gente examinar nossas impressões, nossas aparências, antes de aceitar. Como um especialista que testa se a moeda é falsa ou não. Tem que questionar a reação automática. Entendi. Tipo um filtro. Exato. Um filtro crítico. E o Marco Aurélio leva isso para um lado bem prático nas meditações. Ele faz aqueles exercícios de despir as coisas da aparência. Como assim? Tipo, ele escreve: aquele vinho caro é só suco de uva fermentado. Aquele manto púrpura chique do imperador é só lã de ovelha tingida com gosma de molusco. É um jeito de ver as coisas sem o verniz da opinião, do status, sabe? Nossa, que direto. Muito. Ele chega a dizer que opinião, julgamento é tudo, e incentiva a gente a ver as situações como elas realmente são, não pelo filtro de quem, sei lá, nos ofendeu. Ver a coisa em si. Fica claro, então, que o julgamento é essa ponte entre o que acontece fora e como a gente reage dentro. Corrigir o julgamento é a ferramenta para a tranquilidade, para a ataráxia. Exatamente. E buscar a verdade vira quase um dever moral. O Marco Aurélio fala que a gente deve buscar a verdade porque ninguém jamais foi prejudicado pela verdade. O problema real para ele é continuar no erro, na autoilusão. Faz todo sentido. Agora, pensando na prática, no dia a dia, como essa filosofia toda se aplica nas relações sociais? Lidar com gente difícil, com injustiça, com decepção. Qual a dica estoica para navegar nisso? Olha, a recomendação é muita paciência e compreensão. Lembra daquela ideia de que o erro do outro vem da ignorância? Sim. Então, Epicteto aconselha tolerância, gentileza. Se alguém te trata mal, ele sugere ver isso como um teste para sua própria paciência, para sua capacidade de não reagir na hora. Ele até usa uma metáfora interessante, a da vara de Hermes, que transformava tudo em ouro. Tipo, a gente poderia usar as falhas dos outros para cultivar nossas próprias virtudes. É quase um jiu-jitsu moral, sabe? Usar a força do oponente a nosso favor. Um jiu-jitsu moral, gostei. E o Marco Aurélio.
o imperador lidando com intriga, com gente incompetente o tempo todo, o que ele dizia para si mesmo? Ele se lembrava direto: a injustiça que o outro comete é problema dele, não seu. Não vale a pena se desgastar com raiva pelas falhas dos outros porque elas são inevitáveis no mundo. É, faz sentido. Senão a gente não vive. Pois é, ele recomenda lembrar que somos todos parentes, que temos uma natureza social e, se der, tentar corrigir o outro com gentileza, sem ser arrogante, sem se irritar. Mas parece ter uma tensão aí, né? Entre essa necessidade de se conectar, de agir pelo bem comum e, ao mesmo tempo, proteger a própria paz interior das chatices que os outros causam. Com certeza. É um equilíbrio delicado. É sobre estar no mundo, cumprir seus deveres sociais, mas sem deixar que a ignorância ou a maldade alheia destruam sua calma. É manter a tal cidadela interior protegida. Uhum. E o Epicteto sempre lembra: antes de criticar o cisco no olho do outro, olha a trave no seu próprio olho. O trabalho começa sempre na gente. Falando em Epicteto, ele descreve um caminho filosófico bem radical, quase ascético, né? Quando fala do sábio ideal e do cínico. O que é isso exatamente? Sim, ele traça um ideal bem elevado. O sábio estoico trefeito, na visão dele, seria alguém totalmente dedicado a servir a razão, a Deus ou Zeus, como ele dizia. Alguém com um coração puro, imperturbável, que não liga para status, para bens e nem mesmo para a família, se isso fosse distraí-lo da missão maior. Nossa! Seria quase um missionário da razão, cujo dever incluiria até cantar hinos a Deus. Uau! E o cínico é ainda mais extremo. É sim, o cínico ideal, inspirado em gente como Diógenes, seria um tipo de mensageiro e espião de Zeus. Viveria com quase nada, desafiando as convenções sociais, cutucando a hipocrisia das pessoas. A força dele estaria na indiferença total ao desconforto, à opinião dos outros. A realeza do cínico seria essa liberdade interior absoluta. Mas o próprio Epicteto avisa: esse caminho não é para qualquer um. Exige um preparo, uma disciplina mental e física enormes. Então esses ideais são mais como um norte, uma inspiração radical, do que um modelo para todo mundo seguir à risca. Exatamente. Eles mostram o potencial máximo do desapego e do foco na virtude dentro do estoicismo. Servem para inspirar. Mas o Epicteto sabia que a maioria das pessoas está em outro caminho. O importante, ele sempre insiste, é o esforço sincero de melhorar por dentro, não buscar recompensa fora. Ele criticava muito quem só adotava a aparência de filósofo, a barba longa, o manto, mas continuava o mesmo por dentro. A filosofia tem que ser prática, senão não serve para nada. Que jornada, hein? Passamos pela espinha dorsal do estoicismo com esses dois caras, Epicteto e Marco Aurélio. Essa separação do que a gente controla e não controla, o poder imenso dos nossos julgamentos, a busca pela virtude como bem principal, aceitar o destino, ver as dificuldades como treino, e também nossa natureza social, racional, a importância de checar nossas percepções e lidar com os outros com mais compreensão. Pensando nisso tudo, como essas ideias de quase 2000 anos podem de verdade ajudar a gente hoje, no meio desse caos que é o século XXI? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O mundo mudou muito em tecnologia, em velocidade, mas os desafios internos do ser humano parecem os mesmos. A gente ainda lida com incerteza, com pressão social, talvez hoje até pior, com rede social, né? Com perdas, com a busca por sentido. Pois é. E é aí que o Epicteto e o Marco Aurélio viram uns companheiros de jornada super atuais, incrivelmente atuais. Uhum. E talvez fique aqui uma provocação para quem está ouvindo a gente. No mundo com tanta informação, tanta distração, tanta coisa externa, brigando pela nossa atenção, pela nossa energia, será que essa prática estoica de voltar o foco para dentro, para a qualidade dos nossos julgamentos, para a integridade das nossas ações, para aquilo que realmente depende da gente, não é a habilidade mais, revolucionária e necessária que a gente poderia cultivar? Boa pergunta. Pensa bem, Epicteto, um ex-escravo, e Marco Aurélio, o cara mais poderoso do mundo na época dele. Os dois encontraram serenidade no meio de tempos super turbulentos, olhando para dentro. Talvez a maior lição deles seja essa.
A tranquilidade não é um produto das circunstâncias, mas sim uma conquista da nossa própria mente.